nós precisamos entender que nós somos homens, carne, que estamos na terra. Nós não estamos na eternidade, não estamos no céu, embora estejamos escrevendo, junto com o nosso anjo, né, que está caminhando conosco, estamos escrevendo o livro, como diz a Bíblia, o livro da vida, que será depois lá terminado, mas só terminará na eternidade. Enquanto a gente estiver aqui, não está terminado, estamos em processo. Então, não podemos desprezar o ser humano físico que nós somos. E precisamos de que essa parte espiritual esteja em sintonia com a parte física. Senão a gente fica aquela aberração, né? Que é só espiritual ou só físico. Enquanto estamos na terra, enquanto estamos vivendo, o tempo que Deus der para cada um, nós temos que entender que somos um ser físico junto com o espiritual e que precisa de se acertar, se entender, aprender, mudar o rumo da vida, muitas vezes, que a maioria das vezes a gente precisa mudar o rumo da vida, mudar a história, olha quanto vai ficando importante, mudar a história da família e mudar a nossa história, para a gente chegar lá no final e ter uma apresentação da história, aquela que diz assim: fiz tudo o que eu tinha que fazer, cumpri todas as coisas que eu tinha que fazer. Tem que chegar nesse ponto. Então, para isso, nós precisamos desses rearranjos, nós precisamos pensar. Não posso viver ao sabor das ondas, não posso viver como um ser espiritual, porque eu não sou só um ser espiritual. Não posso viver só pensando, não, já estou salvo, já estou na eternidade, já tenho o meu lugar, pensando assim, porque não estamos, nós estamos vivendo aqui. Temos que entender muito bem. Eu acho que isso é a coisa mais séria que nós temos que encarar na nossa vida. Nós temos que entender assim e não viver de uma maneira alienada. Eu diria alienada. Eu falaria essa palavra. Que vai vivendo assim, na louca, achando que depois tudo vai dar certo, porque eu já estou com Jesus e no fim, né? Não parece que não é bem assim. Então, essas formações que a gente está fazendo, que começamos no final do ano, com a direção de Deus, elas querem nos trazer um conhecimento espiritual, junto com esse conhecimento da vida que nós temos, cada um com a sua vida. Nós temos que criar essa conexão, esse entendimento. Na última formação, você assiste lá, quem não veio, eu falei um provérbio lá, que inclusive é de um guerreiro lá chinês, que diz assim: para a gente ganhar a guerra, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de autoconhecimento, preciso me conhecer, saber o quanto eu estou forte, o que eu tenho, as armas que eu tenho, a preparação que eu tenho. Então, autoconhecimento meu e da minha família, porque não dá para separar da família. Eu vim de uma família e tenho que conhecer que jeito foi essa família. Tenho que ter o autoconhecimento que me corresponde a 50% de chance de ganhar a batalha. E tenho que conhecer o meu inimigo. Os outros 50% é do conhecimento do meu inimigo. Se eu conheço a mim mesmo, a minha história, a minha força, e conheço o meu inimigo e a força que ele tem, a minha chance de ganhar é grande. Mas se eu conheço só o inimigo, a chance de eu perder é de 50%. E se eu só me conheço e não conheço o inimigo, eu tenho chance de perder 50%. Então, veja que essa história de que no nome de Jesus o inimigo se dobra. Ele se dobra mesmo. Só que ele se dobra, mas amanhã ele volta. Você manda ele embora, mas aí no outro dia ele já voltou. Porque ele sabe, essa é a diferença. Ele sabe aonde estão as fraquezas, ele tem o conhecimento. Nós, então, se você não tem, você vai perder, porque você nem se conhece. E nem conhece a força que ele tem, ele sabe a força que ele tem, ele conhece as leis espirituais todas. Começa lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas, vocês sabem disso. E criou com leis, com ordem.
Por que que Deus fez isso? Para funcionar. Porque se ele deixar tudo, né, bagunçado, não vai funcionar, vai tudo perecer. Então, existe a ordem, e Deus pôs a ordem lá em Gênesis, olha quando começou, é ali que começou. E ele pôs todas as leis materiais e as leis espirituais. Tanto que as leis materiais funcionam, né? O Sidney, por exemplo, que é engenheiro, vai falar, para você construir uma casa, você tem que seguir leis de física, mecânica. Você tem que seguir as leis lá dos objetos que você vai usar. Por quê? Porque senão não vai dar certo e vai tudo acabar. Então, existe isso foi colocado lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. Todas as plantas, o sol não cai, a lua, tudo funciona perfeito. Por quê? Porque segue leis. Porque se não seguir leis, vai tudo virar uma bagunça e vai se acabar. Então, na sabedoria, Deus criou leis. Aí depois ele cria o homem, nas leis também, nas leis que ele criou, que não é a gente que criou. Então, não adianta querer mudar, porque não vai mudar, ela está criada já. E criou todos os animais, diz ali, todas as plantas, todos os animais, criou tudo nas leis que ele criou, que é as leis da perfeição, que funciona tudo de maneira perfeita. Então, o diabo conhece isso, conhece todas as leis, ele conhece como é que funciona, e as leis espirituais que estão acima dessas leis físicas, que ele também criou. E diz a palavra que ele não mudará, que o que ele fez, viu que tudo era bom. Termina assim, no capítulo 1. Criou tudo, terminou com o homem e viu que tudo era bom. Quer dizer, ele viu que era tudo perfeito, tudo correto, e que assim funcionaria bem. E, inclusive, ele deu liberdade para o demônio, porque senão a gente fala assim, mas que Deus é esse que deixa o demônio fazer tantas coisas? Ele também viu que era necessário. Talvez para melhorar esse homem, é o que é a hipótese, né? Para melhorar esse homem, ele também permite que o demônio atue. E o demônio sabe todas as coisas, então ele atua dentro do que ele sabe. Quer dizer, ele é muito mais inteligente e sábio que nós, porque ele já sabe todas as coisas que nós não sabemos. E nós, então, temos que nos colocar numa posição humilde e pedir para o Senhor nos ensinar. Porque o cristão, esse cristão aí, que eu já vi muito, que se acha sabidão, em nome de Jesus, tem toda a força, esse cristão vai ser difícil dele conseguir vencer as coisas, porque ele já não está se enxergando verdadeiramente. Ele não está enxergando quem ele é. Ele não está nem buscando o autoconhecimento, sabendo quem ele é. Então, a chance dele de perder as batalhas vai ser grande. Não estou falando de salvação, tá? Isso é outra coisa. Salvação, aceitou Jesus, decidiu seguir Jesus, é outra coisa, é a salvação. Só que nós não queremos também viver nessa terra de uma maneira enfrentando batalhas e perdendo, enfrentando batalhas e perdendo, e perdendo, e perdendo. Por quê? Porque isso esgota. Se você nunca se sentiu esgotado, eu acho difícil. Porque esgota, cansa, você luta e fala assim, quando que vai parar esse negócio aí, dessas lutas? Então eu preciso buscar isso, aprender esse enfrentamento de um outro jeito, porque eu preciso não só vencer, porque eu preciso vencer, como eu preciso ter mais paz, eu preciso ter mais segurança, eu preciso ter mais confiança. Isso nós só vamos ter à medida que nós fomos enfrentando a batalha, daí a gente vê que aquilo ali é daquele jeito, e você vai melhorando esse enfrentamento espiritual, vai vendo que você vai tendo mais força, que você vai conseguindo vencer, que não é só sai em nome de Jesus, e em nome de Jesus, e pronto, acabou, está tudo resolvido, porque não é assim, mas você vai aprendendo. E aquilo que você aprender, eu sempre falo, o que é a tua experiência jamais vai ser apagada. O que eu vivenciei, jamais alguém vai me roubar, porque eu vivenciei, está dentro de mim. Eu fiz aquela experiência, ninguém mais vai me enganar, porque eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, tenho certeza daquilo que eu estou vivendo. Então não vai ser nenhuma conversa
e nem uma pessoa, e nem o demônio que vai tirar de mim, porque está na minha experiência. Então, você precisa adquirir essa experiência espiritual, desse confronto espiritual, dessa luta espiritual, para que você fique forte, para que você seja aquele combatente, combateu o bom combate, está de pé, enfrentou todas as coisas, como a gente vê na Bíblia, né, os nossos exemplos ali do Novo Testamento, eles enfrentavam um monte de coisa, mas eles sabiam, eles tinham certeza absoluta do que eles estavam fazendo. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente está até fazendo aqui as nossas reflexões e as nossas buscas de conhecimento. Então, a gente começou, só recapitulando para os que ainda não vão assistir os vídeos, né, porque não vieram nas outras. A primeira coisa que Deus mostrou para nós é que existe domínios maiores do que esses que a gente pensa, que são esses domínios aí que estão ao nosso redor, né? Que isso a gente já sabe. A gente renuncia à inveja, renuncia à perseguição, renuncia à mentira, renuncia à traição. Nós já conhecemos essas coisas, todos nós conhecemos isso na nossa vida. Só que existe esses que têm esse domínio, que estão na terra. Eu quero vamos pegar primeiro, vocês trouxeram a Bíblia aí, pega aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por que nós temos que pensar sobre isso? Porque eu já escutei nessa minha caminhada aí de Jesus, né, no caminho de Jesus, eu já escutei muito assim. Eu não quero ouvir falar do demônio. Vocês ficam falando do demônio, eu não sei para que falar do demônio. Não, Jesus é maior. Sabe o que eu digo dessas pessoas que falam isso? Elas têm medo. Por isso que elas falam assim. Elas não querem enfrentar, então elas omitem, né, e falam desse jeito. Eu tenho que saber que Jesus, meu Salvador, é poderoso e soberano, mas eu tenho que saber a realidade. Não adianta eu me enganar. E não querer saber, não quero que fale. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns locais, quando eu estava na Secretaria Rafael, que era de Cura e Libertação, que eu fui um tempo aí, do Paraná. Você chega em alguns lugares e pensa, não quero que fale disso, não quero que fale disso. Isso é medo. Não vejo realidade nisso, eu vejo medo. Por que eu não quero escutar? Você tem que saber a verdade, você tem que saber a realidade. E olha o que é o Apocalipse 12, 12 fala sobre isso. Diz assim, ó. Pegaram aí? Diz assim: por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que habitam aí. Mas, presta atenção nessa parte aqui, ó terra e mar, cuidado. Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso está aqui, não estou inventando, está na Bíblia, está no Apocalipse. Para aqueles que já foram para o céu, estão na paz, estão livres disso. Mas os que estão na terra, que somos nós, cuidado. Essa é a advertência que ele dá, percebe? Cuidado, porque para vós desceu o inimigo. Que jeito? Que jeito? Cheio de ira, com ódio de você, com ódio de mim, com ódio de nós, que estamos aqui na terra e proclamamos Jesus Cristo. Então, isso aqui, vocês estão vendo, está aqui no Apocalipse 12, 12. Essa é uma realidade para aqueles que estão na terra, que somos nós. Então, enquanto estamos na terra, não adianta se iludir, não adianta se enganar, falar, não quero saber disso, não fala disso, não quero saber. Qual a diferença de você falar isso? Você vai se pôr mais em risco ainda, se você pensar assim. E você tem que pensar, estou na terra. Quem está atuando na terra? Quem está atuando na terra, segundo o Apocalipse 12, 12?
desceu para vós o vosso adversário, o demônio. Então, quem atua na terra, essa é a realidade, não adianta a gente se enganar, se iludir. Quem atua na terra é aquele que tem o domínio sobre a terra, e conforme a palavra de Deus é esse. E a advertência é: cuidado, cuidado porque ele odeia vocês. Então, temos que começar por aí, entendendo isso, e não acho que devemos conhecer as coisas do inimigo, mas devemos conhecer o nosso adversário. E aí, a gente começou no primeiro encontro desse ano, falando de domínios do mundo, domínios territoriais, de demônios que dominam, e que são, isso vocês também já devem saber, que são todos em hierarquia, eles só podem fazer o que é dado para eles fazerem, ele não faz o que quer, porque se o demônio fizesse o que ele quer, ele acabava com a gente já logo de uma vez. Mas ele não acaba, porque ele não faz o que ele quer. Ele faz o que é permitido por Deus e pelo homem. Então, ele faz aquilo que você permitir, aquilo que a tua família permite, aquilo que o homem permite. Por isso que tem vezes que a gente não deve entrar em certas situações que não são da nossa competência. Por exemplo, a questão social, né, que é do mundo, que não é só a minha família, mas é maior. Tem que pensar bem se vai entrar em tudo isso aí, porque existe um domínio e que às vezes eu não tenho força para enfrentar. Então eu tenho que pensar muito bem o que eu vou enfrentar. E saber o meu limite, o que eu enfrento e o que eu não enfrento. Tá? Sabendo que é ele que domina. Então eu tenho que ter o meu conhecimento do que eu tenho força para enfrentar. Se eu tiver, eu enfrento, se não, eu não enfrento. Eu não saio por aí, você não pode, eu já fiz muito isso, tá? De sair por aí achando que nós vamos fazer a mudança completa, que nós vamos transformar tudo, em nome de Jesus, e vai por aí rezando. Eu já fiz muito, tá? Eu não sou uma pessoa inexperiente nisso, não. Mas hoje eu penso o quê? Só na medida do que eu puder fazer, do que aquilo que o Senhor me conceder, senão não vai adiantar. Senão o demônio vai vir com ódio, com ira, vai me destruir e eu não vou conseguir fazer nada. Ao contrário, vou ser destruída. Então tem que ser tudo bem assim, tem que estar bem dentro do conhecimento, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo. Tá? Então existem já falei nisso nas outras duas reuniões, aí vocês assistam, existem aqueles domínios que são superiores. Eu não sei nem o nome desses demônios e não devemos saber, tá? Porque nós não somos para isso. Não sei o nome, de certo eles têm nome. Mas eles têm uma ação, um jeito de agir. E o que Deus falou para nós, basicamente, no mundo hoje, tem dois domínios muito fortes. Um, que é o de Jezabel, que eu já falei sobre isso, que é principalmente centrado na inveja. Não preciso esclarecer para vocês, vocês sabem que todo lugar que você for, você vai enfrentar inveja. Você já sabe disso, eu não preciso falar. Você tem essa experiência na sua vida. Dentro da família, no trabalho, na rua, em todo lugar, você tem aquela coisa de inveja, só que algumas pessoas têm mais do que outras. Significa que na história daquela família, o principado de Jezabel tem mais dominância. Então, aquela pessoa vai ser mais facilmente destruída pela inveja do que outra. Tem diferença. Então, tem aquela que tem mais, tem aquela que tem menos. Mas é um principado dominador do mundo. As pessoas hoje vivem desse jeito. Elas vivem em cima do material, do que eu quero, e tanto faz o que eu faça para ter as coisas que eu quero ter. O mundo hoje está cada vez mais com esse sentido. Vocês sabem disso, não preciso ficar explicando para vocês, vocês sabem disso. Só que o principado de Jezabel, ele começa com a inveja e depois ele mata, ele destrói, ele rouba, que é os outros demônios que vão vindo, ajudando Jezabel e vai fazendo a destruição daquela família e daquela pessoa. Assistam lá o vídeo que eu fiz primeiro de Jezabel. E na reunião do ano passado, Deus trouxe, mês passado, o principado de Absalão, que na verdade é o filho de Davi,
Mas não é o nome dele. Isso é um nome de figura, né? Da figura. O Absalão é um demônio de ira, de rebelião e de guerra. Então, é aquelas pessoas que aonde elas vão, aquela família, aonde ela vai, tem alguém para destruir aquela família. Com ódio, com vingança, e vai vindo todos os demônios. Com guerra, família que briga entre si, família que se autodestrói, a própria família se autodestrói e vai destruindo. Pode ser que você tenha os dois principados, aí você vai ter que rezar pelos dois. Pode ser que seja mais um que outro. Você vai detectando, e aí quando você for rezar, você não vai só rezar renunciando ao roubo, renunciando à vingança, renunciando à inveja. Você vai renunciar àquele principado, porque daí você está indo num outro nível de oração. Você está saindo de um nível mais básico e está indo por um nível mais superior. Esses demônios não estão aqui no nosso redor, não. Eles mandam esses outros. Esses demônios são superiores. Mas quando você renuncia, você vai fechando esse acesso que ele tem. Esse jeito que ele tem de entrar, ele vai enfraquecendo. Então, é uma maneira de você aprender a rezar com mais eficácia do que você ficar o tempo inteiro. Eu renuncio à inveja, eu renuncio à traição, eu renuncio à perseguição. Você vai renunciar a vida toda. Agora, se você perceber, na minha vida tem uma atuação desse principado de Jezabel. E é muito simples, tá? Porque você não precisa fazer uma oração de 1 hora para isso. Você fala, eu renuncio à atuação do principado de Jezabel na minha vida, na minha família. Porque você já percebeu, você já descobriu que ele atua ali. E aí, todo dia, na tua oração, você vai fazer isso. Você vai ver como vai dando um efeito de o diabo ir se distanciando. Que é isso que a gente tem que conseguir. Porque nós não vamos tirar ele está aqui, ó. Apocalipse 12:12, ele está aqui. Só que ele pode ficar mais longe, menos atuante na minha vida e na minha família. É isso que eu tenho que começar a conseguir. Aí eu vou ter mais paz, menos lutas, mais resolução na minha oração, e aí eu vou vendo isso dentro de mim, essa mudança dentro de mim, essa força que vai começando. Tá? Então foram os dois principados que Deus nos mostrou. E hoje a gente vai tratar de uma outra coisa, eu acho que mais leve, que é a história de Esaú e Jacó, que nos ensina algumas coisas das leis espirituais. Porque o Senhor vai agir nas leis dele, não é nas minhas leis. Não é porque eu falo assim, não, eu fiz uma novena e o Senhor vai escutar a minha oração. Eu fiz o cerco de Jericó, o Senhor vai ouvir minha oração. Eu fiz a campanha de cura e libertação, e o Senhor vai ouvir a minha oração. Tá bom, ele vai ajudar você um pouco, mas não vai resolver. Porque isso é aquela fé mágica. O Senhor não é mágico. A lei dele vai permanecer. Você que tem que entrar na lei dele e entender o que ele faz. Quando você entende, você reza diferente, você faz a oração diferente. Fazemos cerco de Jericó, fazemos a campanha de cura e libertação, fazemos todas as coisas. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar é o meu interior, o jeito que eu estou administrando aquilo. Né? Porque não há regras. Nós é que temos que entender as leis espirituais que o Senhor colocou. Não as regras que nos ensinam e às vezes nós fazemos por nós mesmos. Não são elas que vão nos dar uma solução. A solução é quando eu consigo entender isso. E nessa história de Esaú e Jacó, tem umas coisas muito interessantes aqui que eu quero falar para vocês, dessas leis espirituais. Tá? Vamos ver lá alguns detalhes da história de Esaú e Jacó. Tá? Começa lá em Gênesis capítulo 25, versículo 19. Eu não vou pegar todas as passagens para não demorar. Depois é bom até vocês lerem tudo, que é muito interessante. Então, começa lá em Gênesis capítulo 25, quando nasce os dois irmãos. Vamos ver alguns detalhes aqui interessantes. Quando eles nascem, nasce o primogênito Esaú e depois Jacó, que é o segundo que nasce.
E naquele momento, ali, a gente observa que já fala assim na Bíblia, que nasceu o Jacó, e ali já estava decidido que ele que receberia a primogenitura, ali no versículo 19. Fala assim, está designado o destino dele. Ele que vai receber a primogenitura, ele que está escolhido de Deus. Já começa ali. Olha que interessante. Então já tem uma escolha que vem da eternidade, né? Porque da onde veio essa escolha? Veio de Deus, da eternidade, porque não foi escolhido por nenhum motivo. Não tem um motivo para escolher. Mas daí, a partir daqui, tem uma história interessante para a gente aprender. Ele foi escolhido na frente do irmão. O irmão nasceu primeiro, seria ele que seria o primogênito, mas Deus já escolheu ali. Então, a gente não fica sabendo por que Deus fez isso. Ali a gente não fica sabendo. Porque não tem uma lógica, assim, mas porque ele era melhor, porque ele era mais obediente, porque ele era mais dócil. Porque eu já escutei essas coisas, mas não é isso que está falando ali na Bíblia. Não fala isso. Fala nada. Fala nada. Então, há uma coisa que nós não entendemos na escolha de Deus. Fala assim, por que Deus escolheu tal pessoa para isso? Nós não temos que ter a resposta. Né? Não temos que ter essa regra, porque é uma escolha que parece que vem da eternidade, que vem do próprio Deus, que ele fala, não, esse aqui... Então, ele é que talvez conheça muito mais aquele ser humano, aquela alma, para poder pôr ela naquela situação. O próprio Deus, que não vem do humano. Mas mesmo assim, aí tem algumas coisas aqui que nos fazem pensar, que eu fiquei lendo e pensando. Tudo isso eu fui lendo na Bíblia aqui, fui lendo toda a história e foi me chamando a atenção. Tá? Então eu vou colocar para vocês essas coisas que me chamaram a atenção. Então, começa ali no Gênesis 25, quando chega no versículo 29, acontece que Esaú entrega a primogenitura a troco da comida, que é aquela passagem que ele está cansado, está com fome, aí ele chega lá e ele troca a troco da comida. Então, o que nós vamos vendo nessa situação? Que teve toda uma tramóia. Eu nunca tinha pensado nisso, agora lendo eu pensei. Teve uma tramóia. Tá? Porque a mãe, que queria que o Jacó fosse, que ela gostava mais, né? Não que ela gostava mais, eu acho que ela se identificava mais. Quem tem filhos sabe disso. Você sabe cada filho como é, e aquele que parece mais com você, o outro que parece... Aqueles que parecem com a família do marido, a gente já começa a não achar muito bom. E vice-versa também. Aí você fala assim, mas fulano tinha que pegar logo esses defeitos do meu cunhado, logo esses defeitos do meu sogro, você já fica doida com o negócio, né? Mais ou menos assim, não que você não ama, mas você vê a personalidade, você vê os detalhes ali. Quem é mãe, aí, eu com a minha experiência, assim, eu vejo isso. Você já fica achando assim que tem que mudar, você fica até rezando para mudar, que aquilo ali não está bom. Mas, né, tirando essa brincadeira, de certo, ela via isso mesmo no filho, né? No Esaú, essa personalidade dele. E eu não estou falando de personalidade boa, de personalidade ruim, não estou falando de gente certa, de gente errada, não é isso, essa história não é disso, tá? Essa história é de uma coisa familiar, que nós todos que temos família sabemos como é que é, e que são os problemas familiares que já começam ali. Então, ela pega e faz aquela armação ali da bênção ser dada para Jacó e não para Esaú, e ele troca a troco da comida. Por quê? Porque ele era mais impetuoso, porque ele estava cansado, porque ele estava com fome, e aproveitou do Isaac, que estava meio cego, já estava velho, né? Se aproveitou. Então, por isso que eu falo que foi uma tramóia, na verdade. Foi uma tramóia porque se aproveitou de uma situação. Então, isso é
é uma coisa assim, que a gente olha, não presta muita atenção. Mas ela tem um efeito muito importante na vida do Jacó. Porque eu sempre escutei assim, não, daí o Esaú é pior, o Jacó é melhor, o Jacó é mais bonzinho, o Esaú é mais ruim, e ninguém dá muita bola. Só que tem uma lei aqui, que é o que eu quero que a gente aprenda, que determina a vida de Jacó e a vida dessa família e o percurso dessa família. Porque o Senhor, ele aceita, ele não falou que Jacó ia estar na frente de Esaú, ele mesmo falou. Deus falou. Só que Deus não saiu da sua lei. Ele continua com a sua lei. A lei que ele pôs, que é uma lei do todo, né? Que é uma lei universal, é a lei que ele criou, ele não tira. E por isso a vida do Jacó vai tendo vários percalços, vários problemas, várias destruições, por causa de não ter seguido a lei. Olha que interessante. O Senhor mesmo disse que ele ia estar na frente, mas quando eles fazem essa tramóia, eles entram na lei e eles sofrem a consequência da lei espiritual. Eles sofrem a consequência. O que é essa lei? Essa lei é muito interessante. Quando vamos vendo a vida de Jacó, já vou falar da lei, nós vemos aqui que o que aconteceu. Deixa eu ver onde é que está aqui. No Gênesis 27, começa a briga dos irmãos, tá? Então, em 25 tem essa tramóia. Quando começa, no capítulo 27, começa a briga entre os irmãos. Daí Esaú quer matar Jacó, e a mãe dele manda ele fugir, ele foge, porque eles começaram a brigar e o negócio ia dar ruim ali. Então, vai embora, vai lá para a terra do seu tio, vai lá para você procurar refúgio. Ele faz isso, ele foge, vai lá para a terra do tio dele, que é o... Esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Se lembra, Sidney? Pega aí. Gênesis 27. Aí ela manda ele embora, tá? E ele, o tio, né? Labão, né? Labão. O tio é o Labão. Manda, vai para lá, porque lá você vai ficar seguro, teu irmão vai esquecer dessa briga. Então, percebeu? Saiu da lei, tá? Saiu da lei, começou a tramóia, começou a confusão. Começaram a brigar. Você viu que os demônios vão vindo? É os demônios que vêm depois. Aí vem o demônio da briga, da traição, da mentira, da falsidade. Aí vem um monte, tem uma lista. Eu tenho lá em casa um livro, mas tem uma lista, gente do céu. Se uma hora Deus mandar, eu trago. Mas tem uma lista, que eu mesmo nem leio, porque é terrível. De tanto demônio que tem. E aí vai vindo, eles vão vindo porque eles vão tendo espaço. Aí eles foram vindo, aí foi embora, mandou fugir, foge daqui, porque senão vai matar, vai vir um assassinato aqui, né, entre irmãos. E ele vai lá para Labão. Quando chegou lá, com o tio dele lá, o que aconteceu com Jacó? Vocês sabem dessa história. Ele chegou lá e ele quis casar com Raquel. Deixa eu ver onde é que está. Ele chega lá no capítulo 29 e quis casar com Raquel. Só que, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Foi enganado. O tio dele enganou e fez ele casar com a Lia. Percebe? Percebeu que ele foi a mesma coisa. Ele enganou o irmão dele, junto com a mãe. Quando ele chega lá, ele foi enganado. Ficou 7 anos, depois mais 7, depois mais 7. Né? Foi enganado o tempo inteiro, lá, o tempo inteiro. Ele só conseguiu fugir de lá porque o Senhor ajudou ele, porque senão ele ia ficar para sempre lá, preso, trabalhando de escravo do sogro dele. Percebeu que tem uma sequência essa história, e é a sequência da lei espiritual que eu quero falar para vocês, e que serve para nós todos.
Qual é essa lei? É uma lei que o próprio Jesus ensinou, que é a lei do retorno, ou a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Veja que o Senhor escolheu Jacó desde o nascimento, mas não tirou a lei. A lei permaneceu. E ele sofreu todas as consequências da lei espiritual que o Senhor colocou na humanidade. Jesus falou, não é a gente que inventa, não. Jesus disse o quê? O que se planta, se colhe. Jesus está no Novo Testamento, nem estou falando do Velho agora. Jesus disse lá, o que semear, você colherá. Então, a vida dele, a vida de Jacó, foi toda cheia de problema, cheia de trabalho, cheia de traição, cheia de confusão, né? Que depois até as mulheres brigaram, e um monte de problemas entre eles, porque começou, né, com uma traição da mãe com Jacó, enganaram, mentiram o seu irmão, sendo que Deus já tinha escolhido Jacó. Olha só, como não garante. E ele sofreu as consequências, teve que viver tudo aquilo lá, e o Senhor depois libertou. Depois acho que o Sidney fala mais sobre assim, essa parte espiritual das lutas de Jacó que ele conseguiu vencer, porque ele teve que lutar. Toda a vida dele, ele teve que ficar lutando para vencer essas coisas que estavam perseguindo ele, todos esses demônios que estavam perseguindo ele, que vieram lá dessa história do início da vida dele. E essa lei do retorno, eu digo, né, que é a mesma coisa da semeadura, olha a frase de Einstein. No dia que eu li essa frase, eu falei assim, isso daqui tem muita lógica. Claro que tem, né? Porque assim, até uma coisa meio simples. Tem uma frase do Einstein que ele fala assim, se você pegar uma bolinha azul e jogar na parede, ela volta azul. Ela não vai voltar nem amarela, nem vermelha, nem branca. O que vai, volta. Entenderam? Do mesmo jeito. Ainda completando isso, se você jogar a bolinha com força, ela volta com a mesma força que você jogou. Isso é física, não estou falando nada de coisa de espiritual, é física. Porque, na verdade, o Senhor manda nas leis físicas e espirituais, e ele vai fazer, ele é tudo junto, tá? Então, isso tem toda uma lógica que é fácil da gente entender. Com a mesma força que for, vai voltar. Se for fraquinha, vai voltar fraquinha. Se for forte, vai voltar forte. Por isso que nós, na administração da nossa vida, precisamos pensar muito bem o que a gente faz. Tá? Como que nós estamos fazendo. Porque vai voltar. Na família, vai voltar. Talvez você está sofrendo a volta das coisas que já foi. Da sua família. A força que foi feita lá atrás, você está sofrendo hoje. E se você não entender isso, você vai ficar sofrendo, sem rezar por essas coisas que precisam de solução. Tá? Que precisam de um acerto de Deus. Que precisam que você se coloque e fale, Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer para que isso seja recuperado? Para que isso seja liberto? Porque às vezes nós estamos sofrendo, é o que já foi. Que nem o Jacó ficou lá. 14 anos lá trabalhando, mais 7 depois, para poder depois conseguir sair daquela situação. Então, quanto mais a gente conseguir enxergar, melhor para nós, porque nós vamos conseguir daí rezar e resolver melhor aquela situação. Enquanto ficar negando e falando assim, não, mas Deus é maior, não, mas Deus resolve todas as coisas, mas Deus é soberano. Ele é. Mas não significa que ele vai fazer. Ele é maior. Ele é poderoso? Ele pode dar um sopro e acabar com tudo. Pode dar um sopro e mudar tudo. Pode, claro que pode. Mas o que me parece, de tudo que você lê na Bíblia, que você vê, que não é assim que ele faz. Ele vai fazendo uma restauração quando a pessoa, né, humana que está aqui na Terra está disposta, porque às vezes não está disposta mesmo, ele não vai fazer.
Lembra que do mês passado, que a gente falou que o Senhor tem que falar e você tem que obedecer, porque senão ele não vê força em você, ele não vai nem falar mais nada, porque você não quer. Ele não vai falar. Tem gente que ele não fala nada. Por que ele não fala? Porque ele sabe que aquela pessoa não vai fazer. Tá? Então não adianta que Deus não dá para a gente contornar. Ele sabe se aquela pessoa vai fazer. E se ele vê que ela faz, né, que ele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito, mais ou menos essa frase que está no Novo Testamento, que ele, igual o Sidney falou da irmã aqui, né, muito inspirado por Deus. Né? Aquele que é fiel vai ser fiel, ele sabe que vai ser, então ele vai falar. Aquele que não, ele não vai nem falar, não vai nem perder tempo com aquela pessoa. Desculpa, mas é isso que me parece que o Senhor faz. E aí, ele vai falando, você vai reconstruindo, você vai libertando pela oração, você vai construindo a porta que vai fechar para o inimigo não voltar mais. Vai mudando o rumo daquela história e ela vai ser uma nova história para estar escrita lá no céu, que esse é o final nosso. Vai estar escrita uma nova história daquela totalmente de destruição. E a vida de Jacó parece isso. Esaú daí desaparece nesse momento aqui, porque Jacó vai por outro lado, foge de Esaú, porque sabia que ele ia ser perseguido e ia morrer. Ele foge e ele vai lá, mas a vida dele é extremamente difícil, porque é o retorno, a lei do retorno. O que ele fez, o Senhor não deixou sem retorno, tá? É esse que é o detalhe, não deixou. Ele foi, ficou lá, e muito mais tempo, né? Ficou muito tempo, praticamente a vida toda, eu diria, né? Porque todos esses anos aí, ele ficou lá trabalhando, sem reconhecimento, penando, tudo errado na vida dele, até que depois ele consegue o livramento. Olha o tempo que ele demorou com aquela história das vacas lá. Ele consegue o livramento e tem aquele episódio que ele luta lá com o anjo. Você vai falar disso, Cid? Não, pode falar você. Eu prefiro continuar aqui, daí eu termino essa parte. Aí ele luta, mas luta muito. E aí, por fim, ele consegue. Na verdade, ainda é uma história que dá um êxito. Mas, continuando aqui, essa questão da lei, que eu quero que fique bem forte isso daqui para nós. A lei da semeadura, a lei do retorno. Ela é uma lei universal. Não é só para mim, não é só para você. É para todos. Para todos. É uma lei de Deus. É uma lei universal. Então, todo mundo está dentro dessa lei, porque é uma lei que o Senhor colocou para o mundo. Tá? O que se planta, Jesus disse, o que você plantar, você vai colher. Todo mundo sabe disso, todo mundo. Até as criancinhas pequenininhas já aprende isso desde pequeno. É uma lei universal que o Senhor coloca e Ele não tira. Está entendendo? A não ser com muita oração e entendimento disso. Senão, o que você plantar, você vai colher, com certeza. Por isso, nós, vivendo na vida, precisamos pensar o que a gente planta. Vivendo hoje, nós, todo mundo. Pensa bem, mas pensa bem mesmo. Porque o que você plantar, você vai colher depois. Pensa bem. O que você plantar, seus filhos vão colher depois. Então, pensa bem. Porque essa lei é universal. Não é só para um nem para outro. Para todos. Para o mundo todo. E o mundo vai colher assim. O mundo vai ter esse retorno. O mundo vai ter. Tá? O mundo todo. O planeta vai ter. Tudo vai ter esse retorno. Porque é uma lei universal e o Senhor não tira. Não tirou de Jacó. Não tirou e Ele não vai tirar. Porque já é uma lei que Ele colocou. Quer dizer, eu não vou dizer que não, porque depende, né? Deus pode mudar tudo, quem sabe Ele queira, mas parece que não. Parece que Ele não tira. Parece que é uma lei que vai continuar. Então, pensa bem, falando para hoje, pensa bem o que você está fazendo com sua família. Pensa bem o que você está fazendo com teus filhos. Pensa bem o que você está se decidindo, porque vai ter o retorno. Tá? Então, pensa bem, pensa bem. Já está colhendo os frutos do seu
pai, dos seus avós, dos seus bisavós, está colhendo fruto, entenda e faça como Jacó. Tenha uma estratégia, porque Jacó só saiu dessa porque ele tinha as estratégias dele. Ele tinha umas estratégias que o Senhor inspirava para ele. Quando o sogro dele proibiu ele de levar o que ele tinha trabalhado, o Senhor deu a estratégia, que era pôr as varetas lá, para aumentar a sua produção de animais e ele ter mais bens. Bens mesmo, bens materiais. Ele teve uma estratégia que o Senhor deu para ele no sonho. Ele sonhou e ele teve a estratégia. Então, Jacó conseguiu sair daquela situação porque ele tinha estratégias que o Senhor dava para ele, revelava para ele. E aí ele fazia aquela estratégia, que eu diria estratégia de oração, estratégia mesmo da vida, e aí ele conseguiu se recuperar. Por isso, senão talvez a história dele seria muito pior. Ele ainda teve saída, porque o Senhor deu a ele estratégias que ele fez, obedeceu, e aí ele conseguiu sair daquela situação. Então, essa lei, a lei da semeadura, a lei do retorno, é uma lei universal para todas as pessoas. E nós temos que levar ela muito a sério para a nossa vida. Se nós queremos ter uma vida com êxito, uma vida abençoada, como a gente fica pedindo para o Senhor, uma vida cheia de prosperidade física, prosperidade material, prosperidade emocional, todo tipo de prosperidade, enquanto estamos nessa terra. Aqui nessa terra é assim. Essa história de, não, eu estou nessa terra aqui para mim sofrer. Não, isso daí não é coisa cristã. Cristão não é assim. Cristão não fala isso. Estou aqui nessa terra para ficar sofrendo, para depois eu ter sofrido todas as coisas. Não, não é isso que está ensinando na Bíblia. O que está ensinando na Bíblia é que tem uma lei. Você quer ser abençoado? Siga a lei que o Senhor está dando. É simples assim. É só a gente entender. Siga essa lei. Olha o resto da história aqui do Jacó. Ele luta, tal. Depois nós temos quando ele sai de lá, né? Ele volta lá do seu sogro, consegue o livramento. Ele continua ali com a sua família, mas aí nós começamos a ver, depois que ele volta, nós começamos a ver que na família dele começa a acontecer a mesma coisa, que é o quê? Um irmão brigando com o outro. Começou de novo a briga. Aí começou nos filhos de Jacó. Então Jacó escolhido, o Senhor recuperou, o Senhor deu a chance dele se livrar daquele sogro, ele conseguiu sair de lá, conseguiu todos os bens, ficou mais rico do que ele era. Quer dizer, conseguiu bênção material, bênção espiritual, mas ainda estava lá a briga dos irmãos. Então os demônios ainda estavam rodeando, porque o demônio sempre fica rodeando. Aí ele fica rodeando. Aí encontrou as duas mulheres que brigavam lá, as duas mulheres dele que brigavam, que eram inimigas. Aí começou a briga da família. Aí eles começaram a virar inimigo de novo. Aí virou inimigo, começou as traições, e vai até a história de José, né? Que todo mundo sabe a história de José, lá quando ele é vendido pelos seus irmãos. Olha que traição horrorosa. Traição pior ainda, pior do que aquela primeira, que foi Esaú e Jacó. Os irmãos venderam José, porque José, eles consideravam que José era escolhido, porque tinha ganhado uma túnica do seu pai, que era muito bonita. Olha aqui, que situação. Tão, assim, horrível entre os irmãos, por inveja. Aí pegou e vendeu José e criaram toda aquela situação. Depois Deus acabou usando isso para o bem do povo, mas a história é ruim. Então continuou na família, perpetuou aquele comportamento. Então, gente, o comportamento precisa mudar. A gente tem que olhar, ver o comportamento e tem que mudar o comportamento. Com a oração
E no caso da família, a gente tem também que falar, né? Tem que falar. Não pode se omitir, ficar quietinho. Será que, lá atrás, Esaú e Jacó já estava escolhido, fala na Bíblia. Será que se Rebeca não tivesse mentido, não tivesse enganado, não seria diferente? Talvez não tivesse toda essa história de destruição. Mas ela fez o quê? Ela enganou Isaac, ela fez o Jacó mentir, eles fizeram um monte de traição. Será que se ela não tivesse conversado e colocado que Deus tinha escolhido, ou sei lá, rezado, feito alguma coisa, será que a história não seria outra? Não sei se seria, não sei. Estou falando aqui. Então, nós não podemos fechar os olhos para as coisas que tem na nossa família. Porque, falar a verdade, o mais fácil é fechar os olhos. Finge que não, está tudo bem, tudo ótimo. Mas isso é enganar Deus, enganar o próprio Deus. Então, nós temos que olhar e buscar naquele comportamento errado, naquela ação diabólica que tem lá da mentira, da traição, que nós temos que ver e encarar ela como uma ação demoníaca e uma libertação do pecado, para que não seja semeado isso. Porque se é semeado, vai ter a colheita lá na frente. Entenderam? Vai ter, não tem saída. Plantou, vai colher. É a lei, tá? O Senhor não vai livrar da lei. Porque é a lei dele. E ele já fez, e ele não vai mudar, só se, talvez, quem sabe, ele queira mudar, mas parece que não. Por causa da ordem que ele tem. Então, o que eu tenho que fazer? Digamos, dentro da família, eu tenho que olhar para trás, olhar e ver que o meu avô, tão bonzinho, minha avó, tão boazinha, não era assim, né? Não era desse jeito. Não era boazinho e bonzinho. Todo mundo que fica velho fica bonzinho. Não é verdade. Né? Não é verdade, né, gente? Não é verdade. Isso é uma coisa para iludir as pessoas. Não é verdade. Não significa que vai ser, que você vai ficar falando ou falando. Não, mas você tem que ver. Não, mente, trai, enganou, fez falcatrua. Você tem que ver. Fez um monte de coisa que não devia ter feito. Vai ter o retorno. Você quer o retorno? Eu não quero. Então, você enxerga, encara a realidade, fala, nossa, é assim, mas eu vou rezar e vou mudar. Aí você vê lá o seu filho, que parece com o seu sogro, que parece com o seu cunhado, que você vê um monte de coisa que não devia. Você fala assim, eu estou vendo. Vou rezar para que isso se afaste da minha família, que mude. Porque senão, gente, vai ter o retorno, depois você vai ficar fazendo novena, cerco de Jericó, campanha de cura e libertação, para sempre, tá? Para sempre, até o fim da vida, tá? Porque não vai ter jeito de sair. Só sai na hora que tiver conscientização, você entendeu, sabe quais as ações demoníacas que estão ali, e aí na sua oração, que não precisa ser de 3 horas de oração, se você quiser fazer 3 horas, você pode fazer, você faz o que você quiser. Você pode fazer 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, o que você quiser. Mas você precisa rezar pelas coisas certas, entendendo o que está acontecendo. Eu sei que está aqui esse demônio de mentira. Né? Eu falo assim porque eu percebo, assim, por exemplo, na minha família, muito negócio de mentira. E eu vejo, já desde pequenininho, a criança já começa com o negócio de mentira. Você já percebe que ela está com aquele mesmo comportamento lá da família. E aí você entendeu isso? Você entendeu? Não adianta você ficar falando assim, não mente, vou te deixar de castigo, vou te fazer não sei o quê, vai não sei o quê. Não vai adiantar esse blá, 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 porque é uma coisa mais forte que a pessoa. Aí você entendeu, tá bom, tem um negócio de mentira. Então, eu faço assim, não está aqui a minha lista, eu tenho uma lista. Ela tem mais ou menos 2 folhas de coisas, tá? Escritas na lista. Eu vou escrevendo. Que eu vou percebendo, vou escrevendo. Fica lá na lista. Aí está lá no meu livrinho de oração. Não está na Bíblia, está no livrinho de oração. Ponho lá.
Todo dia eu renuncio por todos, pela minha família, todas aquelas coisas. Até a hora que o Senhor vai mudando as coisas. E se eu percebo, eu também tenho que falar, eu não posso me omitir ou enganar. Então, eu tenho que falar, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Então, faz parte da conscientização que você tem que fazer, que é essa parte que nós temos que ter. E com isso, o diabo vai ficando mais fraco, porque você vai renunciando a ele todo dia, então é só uma renúncia, tá? Coisa simples. Eu renuncio todas essas coisas que estão aqui escritas, esse comportamento em nome de Jesus. Pronto, só assim, ó. Em um minuto você faz a oração que você precisa. Quiser fazer mais, você faz mais. Mas dá para fazer muito rápido e muito simples. Mas precisa detectar. Esse que é o segredo. Você tem que perceber. Você tem que detectar. Tá? Aí você vai conseguir entender e você vai rezar por aquelas coisas e não por milhares de coisas. E não se esgotando de rezar, de fazer um monte de oração, que você olha e fala assim, nossa, mas qual é o efeito disso? Quase nada. Por quê? Porque você não entendeu nada ainda. Precisa entender primeiro. Tá? Então, isso tem que fazer parte da nossa vida, senão nós vamos ser aqueles cristãos que vão talvez se esmorecer, que vão talvez não aguentar a luta. Jacó ficou 21 anos lá, e olha, ele deve ter sido difícil para ele aguentar. Pensa bem. Trabalhando, sofrendo, sendo perseguido, traído, humilhado, sem ter condições financeiras, a família toda destruída, não foi fácil, hein? Ele teve que perseverar, tanto que ficou lá com como é que fala? Com o manco lá. Porque de tanto que foi a luta dele. Então, ao invés da gente seguir esse caminho aí, quanto antes você vê, quanto antes você tomar postura, melhor para você. Eu sempre falo isso para mim mesma. Para mim mesma, eu falo, quanto mais você vê, é ruim? É, claro que é ruim ver as coisas. Eu não acho que é legal, não. Tem coisa que fala, mas nem queria ver. Mas é melhor você ver, e aí você toma uma postura, e daí você reza, por pior que seja, e aí você tem mais chance de recuperar aquilo mais rápido. Não vai ficar 21 anos, talvez, né? Talvez você se recupere antes. Então, é importante que a gente tenha busque essa conscientização, tá? Bom, e depois a gente termina ali a história de Jacó. Ele termina, né, que reencontra a família lá, José volta, os irmãos voltam, toda aquela história. E depois, Jacó, antes de morrer, ele dá a bênção para todos os filhos de maneira particular, que eu acho isso muito interessante. Ele fala o nome de cada filho e dá a bênção. Diferente lá do Isaac, quando deu a bênção a bênção trocada, né, que era para Esaú, deu para Jacó, ele mudou a bênção. Você vê que termina a história de Jacó com uma bênção particular. Não é essa bênção que teve lá com ele, que era assim, um vai ficar na frente do outro, Jacó vai ser mais importante que Esaú, que criou a briga dentro da família. Ele dá uma bênção particularizada para cada filho, que ele fala o nome, e ele dá uma bênção. Sua vida será assim, você será leão, você será... Fala para cada um. Então, ele termina a vida dele entendendo que Deus tem um papel para cada um. Porque é assim. Quando Deus lá nasceu Esaú e Jacó, Deus disse, Jacó estará na frente de Esaú. Ele já veio com aquela missão. Então, esse comportamento de Rebeca foi errado, trouxe maldição. Quando Jacó deu a bênção para os filhos dele, ele fez diferente. Ele olhou para cada filho, teve a inspiração de Deus e falou, sua vida será assim para o outro, sua vida será de outro jeito, sua vida... Porque não é a mesma. Porque isso vem da eternidade, isso vem do próprio Deus. Ele é que vai escolher para cada filho o caminho, para cada ser humano, né? O caminho. Não é nem o pai e a mãe que escolhe. E aí, quando ele vai dar a bênção, ele particulariza a bênção e para cada filho há uma bênção particular para dirigir
a vida daquele filho. Então ele mudou a história. Eu vejo que Jacó conseguiu, ao final, mudar aquela história de maldição que começou lá na vida dele, para os filhos dele ele conseguiu mudar. Vejo muita vitória, ele lutou, mas ele conseguiu a recuperação no final da vida, né? A recuperação da história da sua família.